Deus querido, Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez nós estamos aqui na sua casa, Senhor, na sua presença, buscando, meu Pai, a sua face, buscando te agradar, buscando, meu Deus, amoldar a nossa vida, a nossa mente, os nossos sonhos, os nossos projetos, à sua vontade, meu Deus querido. Eu peço que o Senhor venha abençoar cada pessoa, meu Pai, cada família, cada um, meu Deus, que intercede pelos filhos, pelo casamento, que intercede, Senhor, por aquele familiar, que o Senhor possa responder às orações, meu Pai, de todos esses que têm mantido a sua integridade, a sua fidelidade, porque nós sabemos, meu Pai, como nós acabamos de ouvir, o Senhor é fiel, o Senhor é bom o tempo todo, Senhor amado. Nós é que precisamos estabelecer a nossa fidelidade, o nosso coração, de acordo com a sua vontade, meu Pai. Não é o Senhor que tem que provar nada a nós. O Senhor nunca falhou, o Senhor não nos dá motivos para desconfiar de nada. Nós é que precisamos nos aproximar do Senhor de verdade. Então nos ajuda a ver, Senhor. Nos ajuda a enxergar. Tira as escamas dos nossos olhos, meu Pai, para que nós não estejamos aqui simplesmente ouvindo palavras, meu Pai, mas o Senhor se agrada das atitudes, meu Pai, não daquilo que nós falamos, mas daquilo que nós fazemos, das nossas obras, meu Pai. Então eu peço, dá a direção a cada um de nós, aqueles, meu Pai, que eventualmente têm se enganado ainda, de que fazendo uma coisa já é suficiente, que venha entender, Senhor, como o Senhor mesmo diz, faça isso sem omitir aquilo, faça algumas coisas sem omitir outras. É um conjunto, são coisas que precisam estar em harmonia, meu Deus. Então eu peço, nos dá a direção, Senhor, que nós venhamos a abrir os nossos olhos, atentar os nossos ouvidos, abrir o nosso coração, para que a palavra penetre e que haja diferença no nosso coração, no nosso ser, no nosso padrão mental, meu Deus querido, que nós venhamos a dia após dia ter essa renovação, viver, meu Deus, esse novo tempo nas nossas vidas. Eu te peço, Senhor, nos ajuda o seu povo, dá força, nos ajuda, meu Pai, a te conhecer de verdade. Muitas vezes ainda conhecemos apenas um Deus distante, um Deus da religião e não um Deus de relacionamento, meu Pai. Nos ajuda, nós não queremos estar cegos, Senhor, nós não queremos estar no melhor lugar do mundo e fracassar, ouvindo as palavras, ouvindo as direções, porque a sua palavra diz que o Senhor é a lâmpada para os nossos pés, meu Pai, que ilumina todo o nosso caminho. Mas o que adianta ter uma lâmpada, Senhor, se nós estamos escondendo ela debaixo da mesa? Não, Senhor, que nós vamos deixar no alto, para enxergar, meu Pai, tudo aquilo, toda a sujeira que ainda nós mantemos no nosso ser. Que o Senhor possa nos dar graça, Senhor. Derrama da sua graça sobre nós, Senhor, porque nós sabemos que sozinhos nós vamos fracassar, mas com sua força, meu Pai, com sua misericórdia sobre nós, se o Senhor encontrar um coração sincero, nós temos tudo que nós precisamos, Senhor. Como diz o Senhor, a minha graça te basta, a sua graça basta a cada um de nós, meu Pai, porque quando nós escolhemos te obedecer, priorizar o Senhor cuida das demais coisas. Então eu peço que cada um, Senhor, tenha o foco no lugar certo, priorize as coisas certas, que não se distraia, que não se volte para o velho padrão, que não volte ao velho vocabulário, às velhas atitudes, às velhas amizades, mas que todos os dias, Senhor, possamos viver o novo do Senhor, um novo tempo de paz, um novo tempo de vitórias, um novo tempo de transformações emocionais, um novo tempo no casamento, um novo tempo na saúde, um novo tempo nas decisões espirituais, um novo tempo, meu Pai, nas nossas vidas, um novo tempo, Senhor, em nome de Jesus. Se fizemos algo, meu Pai, que tenhamos te entristecido, que tenhamos nos afastado da Tua presença, tem misericórdia de nós. Nos perdoa, Senhor, porque nós não queremos, se erramos, meu Pai, não é porque nós somos iníquos, não somos praticantes do pecado, meu Pai, de forma consciente. Nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a ter mais força ainda, Senhor, para resistir ao mal, para resistir às setas do mal. Em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção sobre cada um que está aqui conosco, cada um que está nas igrejas, cada um, meu Pai, que está assistindo pela nossa igreja virtual, pela transmissão,
que a sua palavra possa alcançar cada uma dessas vidas, Senhor, e que todos nós possamos terminar este dia como o melhor das nossas vidas, com decisões, meu Pai, de vida realmente, não de um dia, ou dois, ou uma semana, ou um mês, mas decisões de vida, compromissos firmes com o Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, obrigado pela vida. Obrigado porque o Senhor nos sustentou até este momento. Eu peço que o Senhor continue guardando, abençoando o seu povo, protegendo de setas malignas, de opressão, de brigas, de acidentes, de assaltos. O Senhor proteja o nosso povo em nome de Jesus, porque é o que nós sempre falamos, meu Pai. Nós moramos no Egito, mas nós estamos em Gósen, Senhor. Então, nós vemos tudo o que está acontecendo, mas nós estamos guardados pelo Senhor em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Amém. Amém. Fala comigo. Agradar a Deus é o primeiro propósito da minha vida. Esse é o primeiro propósito das nossas vidas. Quando nós entendemos isso, nós começamos a olhar de uma forma mais profunda as coisas de Deus, no nosso dia a dia. Nós temos falado muito sobre isso. Das coisas triviais, das coisas do dia a dia, que até um determinado momento que nós vamos falar, às vezes, e por alguma questão, às vezes até religiosa, algum ranço do passado aí, às vezes a gente imagina que agradar a Deus são muitas coisas espirituais. O que você faz no seu dia a dia mostra exatamente onde está o seu coração, onde estão as suas prioridades, como você louva a Deus, como você adora a Deus. Então, é naquele dia a dia, nas minúcias daquele dia. E aqui nós vemos, para começar, em Números 6, 25, que o Senhor sorria para ti. Sorria para mim, seu servo, ensina-me a forma correta de viver. Sorria para mim, seu servo. Ensina-me a forma correta de viver. Então, nós precisamos saber como que nós vamos agradar a Deus, como é que nós vamos fazer o Senhor sorrir para nós. Então, o sorriso de Deus para as nossas vidas é o objetivo das nossas vidas. Que o Senhor sorria para ti. Amém. Mariana estava dando trabalho ali atrás. Ela começou a rir ali. Não. E o negócio não andava para a nossa chamada para 19h30. Não, mas se você nunca gravou com o Murilo, você tem que ter essa experiência, então. Porque ele fala, aí ele trava, e ele fica travado, parado, assim. Menina. Aí eu não consigo, eu me desconcentro. Eu dei a deixa para você entrar. Não. Daqui a pouquinho, às 19h, aí foi indo. Acho que foi umas 10 vezes. Assim, agora, o culto para o cultivo familiar. Daqui a pouco eu estava assim... Ontem, culto para o cultivo familiar, que eu começava a cantar, aí começava a rir. Não, então você tem que gravar com o Murilo, ou ouvir ele cantando. Aí você não vai conseguir, Vamos você vai... todos. Não dá. Porque eu não gravava, ele queria gravar, entendeu? E eu não conseguia, porque ele... A Mariana tem... Nós nos completamos. Eu foco no negócio, aí a hora que vai gravar, aí ela fala, tá bom, tô pronta. Então, vamos lá, agora vai. Ela começa a rir de novo. Aí não vai para frente. Você é engraçado. Então, esse é o nosso objetivo. Fazer, objetivo das nossas vidas, Fazer com que Deus sorria para nós. Então, uma vez que nós entendemos isso, que agradar a Deus é o primeiro propósito das nossas vidas, o mais importante é nós descobrirmos como nós vamos fazer isso. Então, nós vemos aqui, compreenda o que é agradável a Cristo. Fala comigo. E então faça. Então, compreenda o que é agradável a Cristo. Compreenda o que vai agradar o Senhor. Entendeu? Agora faz. Agora pratica. Então, priorizar o Senhor é cuidar das coisas espirituais. É você já começar o seu dia, por exemplo, dando as primícias do seu dia para Deus. Como nós sempre falamos, começa bem o seu dia. Começa bem orando, fazendo suas declarações, se preparando para enfrentar esse dia. Agradar o Senhor é cuidar bem da nossa família, que é o que nós trabalhamos aqui todas as semanas, na verdade todos os dias, porque a palavra é sempre assim. Ensinar bem os filhos, honrar
as coisas que Deus nos manda honrar, é isso que agrada. Então, procure entender, compreender o que é agradável a Cristo. Então, você faz. Então, pedir perdão agrada a Cristo? Eu vou pedir. Quebrar barreiras agrada a Cristo? Então, eu vou fazer. Estar submisso à vontade do Senhor agrada a Ele? Então, eu vou fazer. Ser íntegro agrada a Ele? Então, eu vou fazer. Então, compreenda. Mas é claro que boa parte do que a gente precisa fazer, a gente já sabe. Então, falta a segunda parte. Então, faça. Compreender, a maioria já compreende. Mas agora nós precisamos fazer. Né? E nós podemos citar um exemplo de Noé. Daquele tempo onde aquele mundo, né, aquela civilização, estava moralmente totalmente arruinada. Né? Estava um pouco mais do que nós vivemos nos dias de hoje, porque a dificuldade dele é que ele era um só. Aqui nós sabemos que não estamos só em uma pessoa, em uma família, como Noé esteve. Então a degradação moral era ainda pior. Então Deus chegou a cogitar, né, a se arrepender de ter criado o ser humano e estava disposto a destruir. Porém, uma pessoa trouxe alegria para o Senhor. Que é o que nós vemos aqui, ó, em Gênesis 6. Mas Noé, fala comigo, mas Noé dava alegria ao Senhor. Será que nós podemos falar algo desse tipo, por exemplo? Será que nós podemos nos imaginar? Será que Deus olha para nós e se agrada da nossa vida? E ninguém está falando aqui que não era perfeito, viu? Não é, certamente tinha suas falhas, mas o Senhor está sempre buscando o quê, pessoal? A perfeição? Ou o quê? O quê? O coração. Deus está buscando o coração. Deus está buscando as motivações, as intenções corretas. Então ele está procurando pessoas que agradam ele. Então ele viu, vou começar com esse daí. Vou destruir todo mundo e vou começar com ele. E porque Noé agradou a Deus, nós estamos aqui hoje. Então, observando a vida dele, nós podemos observar alguns atos, algumas características de adoração que ele praticava. Então, a primeira delas, amar o Senhor acima de todas as coisas. Noé era esse tipo, que é o primeiro mandamento do Senhor, de Mateus 22:37. Ó. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então Noé amava o Senhor. E diz a Bíblia que ele era justo, era íntegro e que tinha comunhão com o Senhor. Então é isso que nós precisamos começar a entender. Nós temos um relacionamento com o Senhor? Porque você só vai conseguir entender o que o outro quer quando você tem um relacionamento com aquela pessoa. É a mesma coisa com Deus. Compreenda o que agrada o Senhor, então faça. Para que você possa analisar, bom, Deus quer isso. Deus gosta disso. O Senhor, não adianta a gente saber a Bíblia, conhecer onde estão os versículos, se nós não de verdade não conhecemos. E o conhecer da palavra é aquele conhecer de intimidade, como um casal. É o relacionamento, não é aquele falar, eu conheço o artista. Como a bispa já falou, você já esteve com ele, já comeu com ele, já saiu com ele, já fez alguma coisa? Ah, não, então você não conhece, você ouviu falar. Mas quando você fala, eu conheço, não, eu trabalho com ele todo dia, a gente almoça junto, né? A gente vai no churrasco, nós somos amigos íntimos, tal. Então isso é o conhecer. Então Noé tinha relacionamento. Então essa já é o começo da nossa questão aqui. Nós temos esse relacionamento para fazer o que o Senhor se agrada e realmente começar nesse propósito, o propósito da nossa vida. Então, vamos analisar nesse ponto. E como ele começou falando, a maneira de você agradar a Deus, e é o primeiro propósito, então, se eu perguntar para você como que você agrada a Deus, certamente você vai dizer todas as coisas que nós sabemos, às vezes não cumprimos, mas sabemos.
Agradar a Deus, então, é buscar ao Senhor, é amar as pessoas, é tratar bem as pessoas, é vir à igreja, é congregar na casa dele, né? É ser uma pessoa de mãos limpas e coração puro, é ser uma pessoa que ajuda o próximo e que se dedica ao nosso Deus, que nada é acima do nosso Deus. Isso é o trivial, digamos assim, do que é agradar a Deus. Mas hoje eu trago aqui a forma de agradar a Deus no oculto. Porque as melhores coisas que nós fazemos e a forma que nós mais agradamos a Deus é quando ninguém está vendo. É no secreto, é no oculto. Deus gosta de coisas ocultas, sabia? Só que coisas que dão honra e glória a Ele. Deus se importa muito mais com uma oração sincera, feita no seu quarto, só você e o Espírito Santo, do que um grande movimento. Ele se importa muito mais quando você obedece a palavra, obedece às leis do Senhor, do que quando você sacrifica. É importante ter todas as coisas, é importante sacrificar, é importante ter jejuns, é importante fazer as coisas, é importante ter esses momentos de oração, tem que ter. Mas o principal, uma vida de intimidade com o Senhor e que agrada ao nosso Deus, é aquela que você cultiva no secreto, no oculto, sozinho. Você e o Espírito Santo. Em Oséias 6:6 diz: não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Não vai pegar esse versículo não e falar assim, então Deus não quer minhas ofertas, então tchau. Que você vai parar no meio do caminho. Tem que ter as duas coisas, ofertas e um coração que agrada ao Senhor. Tem que ser uma coisa extremamente equilibrada. Ele quer muito mais a obediência do que o sacrificar. Muito mais a sua oração sincera do que um grande, estrondoso movimento. Ele quer muito mais um louvor de adoração, só você e ele lá na sua casa. Não sei se você faz a mesma coisa que eu, mas quando eu estou sozinha, eu coloco um louvor e não quero nem saber, entendeu? Sou eu e Deus, eu e o meu rodo, e vamos lá. Agora, se sou só eu, então, eu acabei de me expor a todo mundo. Mas essa é a verdadeira adoração. Porque muitas vezes eu fui cheia do Espírito Santo ali, vestida para limpar a casa, com louvor, e o Espírito Santo veio, entrou. Esse é o oculto que agrada ao Senhor. Esse é o sincero que o Senhor tem procurado nas pessoas. É isso que o Senhor tem buscado. O relacionamento íntimo. O Senhor tem buscado ofertas sem nome. Sabe aquela que você fez que ninguém sabe? Aquela que você fez, você não expôs para ninguém, você e Deus sabem. Às vezes as pessoas nem comentam nada, ou nada, porque é seu e Deus. O Senhor quer adoradores sem nome. Quer pessoas que honram outras pessoas no oculto, porque honrar é muito mais do que você fazer grandes elogios e falar muitas coisas. Você honra alguém quando você dobra os seus joelhos na beirada da sua cama, você ora por aquela pessoa, você jejua por ela, você busca por ela, você quer que ela vença, quer que as coisas que ela faz tenham resultado. Você adora a Deus quando você prioriza a sua família, quando você prioriza o seu casamento. Isso eu disse no culto da mulher e vou dizer agora novamente. Muitas pessoas, elas têm tempo para falar com todo mundo. Às vezes, os internos ou pastores mesmo, têm 3, 4 horas de atendimento. Porque eu mesma, às vezes, atendo 3, 4 horas. Atendem 3, 4 horas uma pessoa, mas não fala 30 minutos com a esposa. Não tem 30 minutos para passar com a esposa, porque está cansado. Mas para o outro faz. Ah, mas eu não estou adorando a Deus? Tá, mas você está deixando a parte importante, a sua primeira igreja. Tem pessoas que atendem 50 minutos, 1h30, 2 horas, e não consegue sentar 30 minutos para conversar com a própria mãe. Que sai para evangelizar e entrega marmita para morador de rua, e jornal, e vai evangelizar, fazer os seus evangelismos, o que é muito importante, precisa levar a palavra do Senhor, mas não está evangelizando na própria casa.
Aquele parente que está precisando de um evangelismo, de uma palavra, de uma ajuda, esse daí já foi, esse daí já me cansou. Você adora a Deus nas pequenas coisas, em atitudes que ninguém vê, de formas que ninguém está prestando atenção. Em 1 Samuel 15, 22 diz, Samuel respondeu, acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas queimadas e sacrifícios, como tem em sua obediência? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Deus está muito mais interessado que você atenda ao que Ele ordena do que nas ofertas da gordura de carneiros. Ele está muito mais interessado que sejamos pessoas obedientes, que estamos atentos à palavra, que obedecemos as palavras, que quando vem uma palavra de perdão, então pedimos perdão, quando vem uma palavra de intimidade, então rasgamos a carne e entramos em intimidade com o Senhor. Quando vem uma palavra para ofertar na vida de alguém, não tem problema, eu oferto na vida do outro, do que sacrifícios vistos e coisas e tal. Hoje eu dei o exemplo também nas mulheres do trabalho que a gente fez dos homens aqui no sábado. Foi um trabalho muito bom, um trabalho extraordinário que fluiu perfeitamente. Inclusive, tem que elogiar aqui à noite também as mulheres que foram comigo, que vocês são, assim, ponta firme. Parabéns. Que mulherada rápida, ágil, não teve tempo ruim para nada. Mas é aí que eu também venho. Porque aqui, assim, foi ponta firme, uma servindo, a outra lavando, a outra limpando, eu era do staff. Eu falei, não contem comigo para comida. Eu sou do staff, eu sou da limpeza. E a mulherada junto ali, trabalhando e fazendo, uma servindo, outras limpando e tal. E é perfeito, esse é um tipo de adoração. Mas dentro da sua casa você está fazendo o mesmo? Você tem servido dentro da sua casa para os seus filhos, para o seu marido? Dentro da sua casa você tem a mesma disposição de fazer as coisas? Porque eu já ouvi de algumas mulheres, eu não tenho vontade de fazer nada em casa. Não tenho vontade de voltar para casa. Que limpa o banheiro da igreja e deixa um brinco. Chega em casa e não tem prazer. Você não honra e não agrada a Deus, cultivando apenas fora, mas é dentro também, em atitudes pequenas do dia a dia. É o pequeno, é o trivial. É o ordinário, na verdade, que é as coisas de todo dia. Em Salmos 147, versículo 10, diz, o que agrada a Deus não são cavalos fortes, nem soldados corajosos, mas sim as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. O que agrada a Deus não é aquela pessoa mais capacitada, a que fala melhor, a que tem condições, talvez que tenha até uma boa aparência melhor do que as outras pessoas, um estudo, algo que a valorize de alguma forma. O que agrada a Deus é a pessoa que teme ao Senhor, que coloca a sua confiança nele, que confia no Espírito Santo para resolver problemas e resolver questões. O bom testemunho de um cristão, ele não é dado só em cima do altar quando tem alguém te entrevistando. É dado quando você está num lugar que exige paciência de você, que exige uma boa conduta, que exige uma boa postura. Esse é o bom testemunho do cristão. O bom servo também é bom filho. Ele não é só bom servo. Ele não é só aquele que a gente pode contar aqui. Ele é um bom filho. A mãe também pode contar, o pai pode contar, a esposa pode contar, o marido pode contar. Esse é o bom servo. O bom servo também é bom marido. O bom servo também é bom pai. E aí você pode trazer para o feminino, também é boa mãe. A boa serva também é boa mãe. Ela não limpa só bem a igreja, ela não deixa só as coisas organizadas, ela não é só uma excelente obreira que cumpre as escalas, que está impecável. Ela também dá bom testemunho, ela é boa mãe, ela é boa empreendedora, ela sabe fazer as coisas. O trabalho dela elogia ela, porque ela tem uma boa conduta. Infelizmente, muitos maridos e também esposas, às vezes não querem buscar a Deus pela conduta do outro. Ele não consegue ganhar sem palavras. Ele sai daqui, ele entra no carro, pode começar uma briga. Ou ele chega em casa, pronto. O diabo se levanta mesmo. E o diabo faz isso porque ele sabe que é o ponto fraco. Aí ele se levanta. E não tem coisa pior do que as pessoas olharem para você, te analisarem e falar, lá em casa não é assim não. É só fingimento isso daí.
Não tem coisa pior, e isso é uma coisa que a bispa sempre deixa claro para a gente, principalmente que está em cima do altar. Seja a mesma pessoa em cima do altar e fora, para que seus filhos, amanhã, não olhem para vocês ali e digam, lá em casa, Não mate a fé deles. não mate a fé deles. Muitos Porque matam a fé do familiar. mata a fé do familiar, dos filhos, do marido ou da esposa. Ah, não sei porque meu marido não quer. Às vezes pela conduta que você está tendo na sua própria casa. Ela vem aqui, ela ora, mas chega lá, Ela não age como desfaz a tem oração. Exato. Quebra a oração. Ela não age como tem que agir. Mata a fé das pessoas que estão à sua volta. Mata a fé dos seus vizinhos, você brigando, gritando, tendo problema. Você mata a fé dos seus vizinhos. Como que eles vão querer Cristo se você não está demonstrando Cristo na sua própria vida? Você mata a fé. Você tem que ser a mesma coisa em cima do altar, na posição de obreiro, na posição de membro, em qualquer lugar que você for. Você tem que levar a bandeira de Cristo. Servir a Deus e agradar ao Senhor é sendo visto ou não sendo visto. É fazendo quando todos estão olhando e fazendo quando não tem ninguém olhando. E eu garanto a você, quando você faz coisas no oculto que ninguém sabe, que ninguém viu, que ninguém nem desconfia, tem muito mais valor para Deus do que quando aquilo está escancarado a todo mundo. Quando você sabe que o seu papel foi cumprido no oculto, mas foi cumprido. Esse é o tipo de oculto que o Senhor se agrada. Quando nós falamos aqui no começo sobre amar o Senhor com toda a sua força, como o primeiro mandamento, nós entendemos que esse amor, ele, assim como nós vemos as virtudes do Espírito Santo, né, ele se desmembra, né, em várias outras virtudes, nós vemos que o amor, ele gera confiança. Você ama uma pessoa, você começa a confiar nela. E essa confiança vai também gerar obediência, porque você confia nela, você respeita, você acredita na integridade dela. Então, quando nós entendemos isso, amar o Senhor de forma incondicional, nós também entendemos que para agradar a Ele e ter uma vida realmente abençoada, nós precisamos também obedecer de forma incondicional. E, a exemplo de Noé, nós vemos exatamente isso, ele obedeceu de forma incondicional. Nós temos que entender que as coisas só vão funcionar quando elas forem do jeito certo. E o jeito certo não é o meu jeito, o jeito certo é o jeito de Deus. Aqui em Gênesis 6, 22, Noé fez assim, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra. Tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara, ele concluiu a obra. Então ele fez tudo. Ele obedeceu. E nós temos que entender que quando nós obedecemos, é basicamente como se fosse uma ordem de um superior do exército. Você não fica questionando. É igual quando você vai dar uma direção para um filho. Tem coisas que a gente fala, explica, tem coisas que é simples. É sim, é não, faça assim, faça assado. Porque quando nós começamos a apresentar muitas questões, começa a questionar, aquilo já começa a ir para a desobediência. Então nós vemos aqui na palavra dizendo que Noé fez tudo. Ele não ficou apresentando justificativa, questionamento, né? Então ele entendeu, vou fazer o que eu recebi. Eu não vou ficar esperando, ou nesse momento eu vou apresentar uma desculpa, não, então eu vou esperar mais um pouco, não, eu vou orar a respeito, não. Qual foi a direção? Faça assim. Qual a direção que nós temos recebido aí todos os dias, ou todas as semanas? Será que nós temos apresentado desculpas para não fazer, para não obedecer? O que o Senhor já tem incomodado você para agir na sua casa, na sua família, no seu trabalho, com você mesmo, em relação a Deus, em relação a quem está perto de você? Então, quando nós ficamos jogando para depois, procrastinando, quando você dá se você está no seu trabalho, você dá uma direção para um funcionário, ó, faça isso agora, tá? Aí você assim, tá bom, vou fazer 1 hora depois, daqui a 1 hora. Ele está obedecendo ou ele está desobedecendo? Hã? Não, mas eu vou fazer, mas daqui a 1 hora.
É obediência isso? Não. Então, a obediência atrasada é desobediência. Eu vou fazer, eu vou pensar, eu vou me preparar. Não, qual foi a direção? É agora? Você recebeu isso? As escamas saíram dos seus olhos agora? Então é agora. Obediência parcial, como a bispa fala, obediência parcial não é obediência, é desobediência. Então, quando nós entendemos isso, nós nos lançamos. Nós agimos com humildade. Primeiro eu obedeço e depois eu entendo. Porque muitas vezes nós recebemos direções da palavra de confiar, de crer, de não temer. E naquele primeiro momento, a gente fica com medo. Mas como? Como vai ser? Mas e se der errado? E se acontecer dessa forma? Então, muitas vezes, a gente perde muitas oportunidades, porque a gente perde muito tempo, simplesmente porque a gente fica aqui conjecturando, refletindo, ao invés de ir lá e botar força. Entenda o que agrada o Senhor, então faça. Então, nós temos que ser rápidos. Quando a gente analisa a história de Abraão, nós vemos que, por uma atitude errada, precipitada, né, de ir lá e ter o Ismael, se relacionar com Agar, não esperar o Senhor ficou 14 anos sem falar com ele. Depois disso, depois o Senhor voltou a falar com ele fazia imediatamente. Você vê que ele ficou rápido, ele ficou esperto. Ele não ficava mais perdendo tempo. O Senhor mandou circuncidar, no mesmo dia ele foi lá, imagina só. A força, a decisão, a lição que ele aprendeu. Opa, vai que o Senhor nunca mais volta a falar comigo. Então o Senhor falou para ter aliança, para circuncidar todo mundo. Opa, no mesmo dia. O Senhor falou, eu quero Isaac, tá? No dia seguinte, porque ele precisou preparar as coisas. Então é rápido. Porque obediência que a gente fica enrolando, não vai ser obediência. Então, quando nós confiamos totalmente, nós sentimos essa segurança. Então, não adianta a gente vir aqui, receber as palavras, mas a gente começa a escolher o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Então, eu vou para a igreja, mas eu não quero dizimar. Eu vou ler a palavra, mas eu não vou obedecer o que ela está me falando, para perdoar. Não vou obedecer o que ela está falando para agir com integridade, com excelência, com diligência. Então, eu até sei, mas eu não estou disposto a fazer. Então, isso não é obediência. Isso é desobediência. Então, não adianta nós fazermos as coisas parcialmente. Em nada é assim. Um casamento não vai funcionar se você for meio fiel. O seu trabalho não vai funcionar se você for meio honesto. Então, nada vai funcionar se você estiver pela metade. Não, eu estou aqui com meu filho, mas eu estou também aqui falando com o meu cliente. Então, você não está. Você está dividido. E a palavra tem vários momentos que ela fala que a pessoa que mantém-se dividida, uma mente dividida, ela não vai chegar a lugar nenhum, porque ela é instável, ela é inconstante, ela não tem convicção, ela fica apresentando desculpas. Então, muitas vezes, nós recebemos direções que o nosso amor é provado simplesmente se nós decidíssemos fazer, obedecer. Quando a gente fala, não estou pronto, não estou preparado, isso mostra que eu não confio. E se eu não confio, eu não vou obedecer. Então veja como uma coisa está ligada à outra. Obedecem a Ele de coração alegre. Então você tem que obedecer com coração alegre, com a certeza. Se o Senhor foi quem disse isso, é porque vai funcionar, não vai dar errado. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas. Então eu te obedecerei até o fim da minha vida. Então ensina-me, Senhor, me ensina a cumprir. Então eu vou te obedecer por toda a minha vida. Nós agradamos a Deus pelo que, fala comigo, pelo que fazemos. E não somente pelo que cremos. Que é o que a Mariana falou. O Senhor tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Não é para sacrificar? Não. Ele tem mais prazer que você obedeça do que você faça um movimento e faça, não, vou fazer uma oferta. Não, obedeça. Faz a sua oferta.
mas também, principalmente, obedeça. Que é o que a gente fala, né? Você não compra Deus. Não adianta, não, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço oração dos Eliaquins, eu venho de segunda-feira, né? Mas os meus negócios são ilícitos, eu sou um mau marido, e a gente está cansado de saber que o Senhor não responde às orações de um mau marido, o Senhor não responde às orações de uma pessoa que não é generosa, uma pessoa que só quer todos os projetos, os sonhos dela, tudo que envolve ela é para si mesmo. Então, o generoso prosperará. Se eu não sou generoso, eu não vou prosperar. Mas eu dizimo, eu oferto, eu vim de segunda, eu clamo, tal. Mas você obedece. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens. Estou te ensinando. Generoso, seja um bom marido, haja com integridade, não seja uma pessoa que gasta demais, desordenada. Então, a palavra está me dando a direção, equilibra nas coisas, respeita a sua família, faça negócios honestos, sem balanças desonestas, sem você fazer um negócio só para um lado, mas que seja bom para os dois. Não, mas eu fiz esse negócio tal, mas eu não falei toda a verdade. Então, está errado já. Então me ensina, então vou te ensinar. Agora obedece. Nós agradamos a Deus pelo que fazemos. Então o Senhor espera as atitudes. Ele não quer que você fale, eu amo Jesus, né? Deus é tudo na minha vida, mas saindo daqui, você já cai na seta do mal, você já entrega a sua paz, você já xinga, você já desequilibra, ou seja, perdeu tudo. E sabe uma coisa que eu vejo muitas vezes cristãos caírem nesse erro? Eu vejo por quê? Porque eu caí nele também. É aquela coisa de querer barganhar com Deus e fazer algo no desespero. Porque a palavra vem, o Senhor dá chances, Ele te dá condições, Ele vai te direcionando. E quando o Senhor mexe nas circunstâncias das pessoas, aí começa aquele desespero. Não, vou ficar 40 dias e 40 noites sem comer. Não, eu não vou mais falar. Vou fazer um jejum de Daniel de não sei quantos meses aí. Não quero 21 dias não, quero mais. Entendeu? É aquela coisa do desespero. Não tem aquele hábito contínuo de abrir a Bíblia. Aí quando o Senhor mexe nas circunstâncias, a pessoa não sai da igreja, a igreja abre, ela está aqui, a igreja fecha, ela está aqui. Ela quer ler a Bíblia todinha num dia só. E não é esse o interesse do Senhor. Esse é o sacrifício que o Senhor não está interessado. Se você obedecer gradativamente, como tem que ser todos os dias, em todos os momentos, você não vai precisar, no momento de angústia, entrar em desespero, como foi comigo. Quando eu me vi totalmente angustiada e numa situação completamente sem condições, perdida, ali, né? E eu costumo sempre falar isso. Quando eu me vi naquele hospital com a Maria, a sensação que eu tive era assim, eu ficava acordando a cada meia hora, 20 e tantos minutos, para medir a febre da Maria naquele hospital, porque eu estava sobressaltada. A menina com pouquíssima febre convulsionou, falei, pronto, né? Qualquer coisinha que ela esquentar agora, ela vai convulsionar. Então, eu ficava acordando de pouquinho em pouquinho para medir a febre da menina. E aí Deus me trouxe a consciência aquilo, que eu não tinha tempo de acordar na madrugada para orar, né? Então, eu tive que arranjar tempo de acordar na madrugada para medir a febre da minha filha. E naquela madrugada eu vi, eu acordando, e eu abrindo Bíblia, e eu lendo, e aquilo veio à consciência. Sabe por quê? Porque na hora que você está no desespero, você quer fazer tudo de uma vez. Se tivesse feito gradativo, de pouco, se eu tivesse tirado tempo para orar nas madrugadas, eu não teria que tirar tempo para levantar de madrugada e ver se minha filha ia convulsionar ou não. Se eu tivesse tirado tempo para ler a Bíblia gradativamente, aos poucos, todo dia um pedaço, eu não teria que passar uma madrugada ali querendo ler a Bíblia toda e entender coisas que eu não estava entendendo. Esse é o sacrifício que o Senhor não está interessado. Não são todos os sacrifícios. Esse sacrifício de tolo, que às vezes tem pessoas fazendo, que ao invés de ser aquela coisa contínua, todos os dias, o obedecer, tanto na frente quanto no oculto, é assim que o Senhor tem buscado as pessoas. Tem buscado cristãos, pessoas que obedecem, tanto atrás quanto na frente, e não que se desesperam. Numa situação, bom, agora eu quero tudo, agora eu vou fazer tudo, agora eu vou... Eu mesma atendi uma mulher uma vez que ela falou para mim,
porque ela não estava entendendo por que Deus não falava com ela, porque Deus não falava com ela, ela não entendia. E aí ela virou para mim e falou assim, até que eu decidi que eu ia fazer 40 dias e 40 noites de jejum, não ia comer até Deus falar comigo. Quando ela tomou essa decisão, veio um culto, inclusive foi um culto dos jovens, que falava sobre a língua. E ela entendeu ali que ela não precisava de 40 dias e 40 noites de jejum. Ela precisava parar de falar mal das pessoas. Ela precisava parar de mentir. Ela precisava parar de usar a língua contra ela. O Senhor está observando as nossas reações. Os detalhes. Aquilo que você fala, para onde você olha, com quem você conversa, o que você conversa. Tudo isso demonstra a obediência ou a desobediência. Ou aquilo que você fala e aquilo que você faz. Então, aquilo lá que ela estava falando no culto. Pode ser coisas que nós façamos para Deus, né, na nossa vida espiritual, no oculto, mas também pode ser coisas que nós fazemos na carne, que nós achamos que ninguém está vendo. Mas eu sempre falo, né? Pelo menos 3 pessoas sabem disso. Você, o diabo e Deus. Então você pode se enganar. Mas você não engana o diabo, não engana Deus. Então, o que adianta? Você enganou todo mundo. Você mostra para todo mundo assim que você é uma pessoa espiritual, uma pessoa muito bacana, tal. Mas Deus está vendo a sua falsidade, o diabo está se divertindo, vendo que você está indo a passos largos para o inferno, que você pode a qualquer momento ir para o inferno, os seus resultados não vão sair do lugar, você vai envergonhar o nome de Deus, porque você está sendo uma farsa, tal. O diabo está lá, está só acompanhando a sua autodestruição, por quê? Ninguém está vendo. As pessoas se preocupam muito em parecer. Por que não usa a mesma força para ser? Para aquilo que você fala ser aquilo que você faz. Né? E a palavra diz que nós somos salvos não porque nós somos bonzinhos, porque fazemos caridade. Não, nós somos salvos, pela graça. Só pela graça. Ninguém é merecedor de nada. É pela graça. Então nós somos salvos pela graça, por meio da fé, para realizar boas obras. Então, pela graça do Senhor, nós somos salvos. E com a fé que nós recebemos, que nós desenvolvemos, nós realizamos boas obras. Então, você não vai ser salvo e abençoado porque você é uma pessoa caridosa, por exemplo. Não, mas porque age pela fé. E por você agir com fé, você tem as boas atitudes. Então, é o que ela falou. Não é ter a boa atitude para ir lá na praça, levar o alimento para o necessitado, a coberta, né? Tá lá a marmita, Deus te abençoe, viu? Vai lá para a igreja, tal. Aí chega em casa, traste, você não fez nada, né? Bênção. Exatamente isso. Cadê essa fé para agir com boas obras? Cadê essa fé para ter a boa atitude e cuidar bem da sua esposa? Para quebrar a barreira? Né? Para abandonar aquelas amizades que não convêm mais, para abandonar aquele velho padrão do vitimismo, ou do julgamento, ou da fofoca, ou da acusação. Cadê a fé para ter essas boas obras? Porque é fácil, você vai lá, você compra lá 30 cobertores, você vai, vamos ajudar os necessitados, compra 50 cestas básicas, Senhor, como eu estou fazendo, olha, irmão da igreja, olha, Bispo Fernando, como eu ajudei o trabalho. E Deus? E Deus? O que ele está vendo? Lá no seu culto, o que você está fazendo no seu carro? O que você está mexendo no seu celular? Como é que você é lá no seu quarto com a sua esposa, com o seu marido? Como é que você é lá com aquelas pessoas da sua primeira igreja? Será que você tem essa boa atitude também? Será que você tem essa obediência? Porque a obediência é um ato de adoração. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Se vocês me amam, se ama. Se você ama a Deus, você mostra obedecendo os mandamentos. Então não adianta eu falar, eu amo a Deus. A pergunta é, eu obedeço aos mandamentos? Eu obedeço, eu mostro com as minhas obras que eu amo? Como diz na palavra, uns têm fé, outros têm obras. Eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. E você diz aí que tem fé, mas não tem obras. Então, que fé é essa? A fé sem obras, ela é morta. E outra maneira também de nós
mostrarmos o nosso amor, a nossa gratidão ao Senhor, é exatamente assim, ser grato. Ser grato pela sua vida, é o que nós sempre falamos, não é ser conformado, é ser grato. Hoje de manhã eu li a passagem de Josafá, quando ele foi para a guerra enfrentar os 3 inimigos, né, os moabitas, né, os amonitas e os meunitas. Ele foi enfrentar um exército gigantesco. E nós sempre lembramos dessa palavra, né? Ele ficou alarmado, mas a primeira decisão foi buscar o Senhor. E olha a diferença de um líder, né, de um homem realmente que tem um bom posicionamento. Ele foi orar e ele mandou todo mundo, ele chamou todo mundo para Jerusalém, chamou todo o povo de Judá, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a Deus. E eu citei uma passagem lá que deve ter sido assim uma cena tão linda, que ele se prostrou ao Senhor e todo o povo se prostrou ao Senhor. Imagina só, os cantores lá, louvando a Deus, e o rei prostrado, e milhares de pessoas prostradas, adorando o Senhor. Olha, Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Imagina que cena linda. Todo mundo com o rosto no chão, né? Como a bispa falou, né? O Josué estava para entrar em guerra contra Jericó, e momentos antes da guerra, ele estava prostrado diante do Senhor, adorando o Senhor. Então esse é a nossa atitude, o objetivo, de ter essa gratidão. O exemplo, né? Sim, Fala o mais exemplo, do que o rei palavras. fez e todo o povo seguiu. O exemplo fala mais. Não adianta eu falar, eu faço. Eu sou grato. O Josafá, o profeta lá disse, ó, essa guerra não é de vocês, mas vocês vão se posicionar, vocês vão até o inimigo. Então aquelas contradições, né, parece contraditório. Não, mas se não é, essa guerra não é nossa, se Deus vai lutar essa guerra, então a gente pode ficar aqui em paz, né? Bota o chinelinho, fica no sofá, espera que Deus vai fazer tudo. Não. De madrugada eles já saíram, se posicionaram com as suas armas, com seus escudos, fazendo o quê? Louvando o Senhor. Falando, deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Deem graças, agradeça ao Senhor. Vocês estão com a espada, vocês estão com o escudo, vocês estão indo até o inimigo. Mas deem graças ao Senhor, porque Ele já deu a vitória e você crê nessa vitória. Então é exatamente isso. Nós mostramos o nosso amor, a nossa confiança em Deus, também sendo gratos, agindo com gratidão. Então qualquer pessoa gosta de elogios, qualquer pessoa gosta de receber um parabéns, ó, bom trabalho, ó, muito bom isso que você fez. Deus também. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Se nós gostamos, Deus também gosta de validação. Deus não precisa da validação para ser fiel a nós, mas Ele gosta, claro que Ele quer. Ele quer que nós sejamos gratos a Ele. Então nós vemos aqui, ó, a atitude de Noé quando ele saiu da arca, depois do dilúvio. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu um aroma agradável. Então nós vemos aqui um ato de adoração. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me preservou, obrigado porque o Senhor preservou a minha família. Então nós agradecemos por tudo que Ele tem feito, mesmo que aos nossos olhos naturais ainda não tenha acontecido nada. Então, será que nós temos agido assim? As nossas palavras mostram gratidão? As suas reações mostram gratidão? Você tem atitudes de fé, de equilíbrio, centrado? Ou será que tem agido ainda de uma forma instável, desequilibrada? São nos pequenos detalhes que nós temos que analisar essa gratidão ou essa ingratidão. E o Senhor se agrada quando nós usamos das bênçãos, das habilidades que o Senhor nos dá, os talentos, né? Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, sejam férteis, aqui em Gênesis 9. Multipliquem-se
e encham a terra. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Então, o que o Senhor está falando aqui? Sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Ou seja, siga a vida. Siga a vida. Você já não agradeceu? Você já não foi liberto? Você já não foi guardado? Então segue a sua vida. Não fica mais olhando para trás, não fica mais vivendo de passado. Faça as coisas que os humanos fazem. Os prazeres, né, de agradar a Deus, de viver bem com a sua esposa, viver bem com a sua família, de se relacionar com a sua esposa, de ter um bom relacionamento com seus filhos, de produzir, de multiplicar, de ser fértil, de encher a terra, de fazer coisas produtivas. É para isso que o Senhor nos fez. Como diz na palavra, quer comam, quer bebam, façam tudo para a glória de Deus. De dar um bom testemunho também. Sim. Isso é algo que o Senhor, Ele preza muito. Porque muitas vezes, como Ele acabou de falar de Josafá, nós ensinamos as pessoas com exemplos. E eu sei, essa parte assim nem está aqui no nosso estudo, mas eu tenho assim, um discernimento para dizer, por quê? Para mim, a figura do próprio mal, hoje em dia, o mal concreto, é algo que todo mundo tem. Que se eu pedir para levantar a mão aqui e perguntar quem não tem celular aqui, tem alguém? Não tem. Para mim, o celular é a figura do próprio mal. O celular tem dividido famílias, afastado pais de filhos, esposos e esposas. Os cônjuges estão em divisão. Por quê? O celular veio para facilitar? Ele facilita? Sim. Às vezes você não tem um relógio. Se você perguntar, alguém tem horas? Se você não tiver com o celular, você não tem. Ali. E às vezes, quantas vezes nós deixamos de sair com os nossos filhos porque queríamos ficar no celular? Quantas vezes deixamos de ter tempo de qualidade com o nosso cônjuge porque queríamos estar no celular? É jogando joguinho, é falando com quem não sei quem. Cada dia tem uma plataforma mais realista de jogo, e é isso, e é aquilo, e é Instagram. E o diabo tem roubado o tempo das pessoas. Tem roubado tempo de adoração, tem roubado tempo de qualidade, tem roubado tempo na igreja. A pessoa está seguindo e ela não está percebendo. Quantas famílias foram divididas e separadas? Quantas vezes você deixou de orar para mexer no celular? Quantas vezes você deixou de ler a Bíblia para mexer no celular? Às vezes você não tem a Bíblia física, você só tem a Bíblia do celular, ali. E ele está entrando sutilmente na vida das pessoas para tirar o momento que elas têm que ter com Deus, a dedicação que elas têm que ter a Deus, a dedicação que elas têm que ter à família. Eu recebo muitas mensagens de mulheres reclamando, meu marido não passa tempo comigo, ele está sempre no celular, mas não é só a mulher, não. Tem homem também reclamando da esposa. Minha esposa não passa tempo comigo. Quando eu chego, ela está no celular, ela está falando com não sei quem, ela está mexendo não sei quem, não sei aonde. Por quê? Porque o diabo ele cria maneiras de fazer o mal. E é uma forma, sim, de afastar as pessoas do próprio Deus. Veja como o diabo ele é astuto na forma de lidar. Em Mateus 6, versículo 5, diz, quando orarem, não sejam como os hipócritas, que oram publicamente nas esquinas das ruas e nas sinagogas para todo mundo ver. Verdadeiramente, essa é toda a recompensa que eles receberão. Quando você deixa de fazer as coisas só você e Deus, e você faz para todo mundo ver, aquela recompensa é o que você vai receber. Aquele único elogio, talvez, das pessoas que estão vendo, é a única coisa que vamos receber. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta atrás de você e ore ao seu pai que está em secreto. E seu pai, que conhece os seus segredos, recompensará você. É um engano quando a gente acha, quando a gente tem a sensação, na verdade, que o único momento que Deus está conosco ou se agrada é quando a gente está fazendo algum movimento Não. O Senhor está conosco a todo tempo. Ele tem prazer de estar com os filhos. Ele tem prazer de estar conosco, de ver cada passo seu, de ver cada detalhe seu. Ele tem prazer de ouvir suas orações, ainda que sejam vergonhosas. Às vezes tem pedidos que nós fazemos a Deus que são vergonhosos, que a gente tem vergonha de pedir,
que parece tão trivial, parece algo tão desnecessário, mas o Senhor tem prazer que ele seja colocado como importante. Ele tem prazer de te acompanhar numa viagem, ele tem prazer de te acompanhar em alguma coisa que você vai fazer. O Senhor tem prazer de estar presente o tempo todo. E às vezes, quando você sai, principalmente sai do culto, da igreja, parece que a gente esquece de Deus. Ou quando vai sair de férias, não pode sair de férias de Deus. Exatamente. Você sai de férias, você não sai de férias. A campanha tira 1 a 2 semanas de Isso. Deus, nem da igreja, né? Não Não assiste programa, não quero ouvir programa. Bíblia, É um estilo de vida. Né? e vamos ver, porque quantos que quando sai de férias, coloca a sua Bíblia na mala? Ela tem que ir com você. Seu celular eu sei que você não vai esquecer. Mas a Bíblia na mala, porque a gente tira férias, mas não de Deus. Às vezes leva só para passear também, né? Não, às vezes não pode levar ela só para passear, tem que utilizar ela ali. Ela conheceu vários lugares. Isso. Né? Tem que utilizar ela. Não pode tirar férias de Deus, porque o Senhor tem prazer. A presença dele, tem prazer de que a presença dele seja bem-vinda, que você chame ao Senhor, na verdade. Em Salmo 37, 23. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Então, Ele guia você e Ele continua ao seu lado, protegendo todos aqueles que entregam suas vidas a Ele. Se você entrega a sua vida ao Senhor, se Ele é a companhia principal, pronto, o Senhor está ali, você não está sozinha. Às vezes, no culto que vem aqui para a família, a gente chama as pessoas. Às vezes pode ter aquele sentimento de, mas eu estou sozinha, né? Poxa vida, na hora da oração, eu estou sozinho, né? Eu não tenho... Não, mas o Senhor é a sua companhia. Você tem que encontrar prazer no Senhor. Ele é a presença que você precisa. Poxa, quantas vezes eu comecei na igreja, lá na sede, sozinha, sem ninguém, e eu estava ali. E eu estava ali crendo que o Senhor dá ao solitário uma família, que o Senhor reverte as coisas, que o Senhor transforma a solidão em memórias. É isso que você tem que crer, é profetizar. Esse culto não é só para casais, é para a família em geral. Mas eu sou sozinho, mas e a família que você vai constituir? Você não crê? Tem que crer. Você tem que começar a lutar pela sua família, lutar pelos seus, buscar pelos seus. Se ninguém começou na sua casa, comece você. Se não tem ninguém que te acompanhe, então comece sozinha, para que depois na sua jornada venha alguém te acompanhando. Mas não deixe de fazer. Estou sozinho e tal. Não está, porque o Senhor está presente a todo momento. Deus é um Pai orgulhoso. Isso é importante, pessoal. Que às vezes a gente fala sobre isso, que essa questão da companhia do Senhor, ela é tão real, porque às vezes a gente fala, e aquela pessoa que ainda não entendeu isso de forma revelada, isso é real. Eu já vi pessoas que no momento que ela estava em oração, no momento que estava até se sentindo sozinha, ela pega a Bíblia e abraça a Bíblia. Isso é amor. Isso é intimidade com o Senhor. Ela abraça o Senhor. Como aquele rapaz que a gente colocou semana passada, a salvação está aqui, do rapaz que não sabia ler. A verdade está aqui, a salvação está aqui, tudo que nós precisamos está aqui, pegando a Bíblia, abraçando a Bíblia. Então, quando nós entendemos isso, nada falta. Nada vai te faltar se você tiver o Senhor, mas você pode ter uma família, mas você pode estar sozinho. Você pode estar no meio de muitas pessoas e estar vazio. Mas você pode estar sozinho de pessoas, mas você está completo do Espírito Santo. Então, quando você entende isso, você nunca vai se sentir sozinho. Você vai entender que são situações diferentes. Hoje você está suprido pelo Espírito Santo. Daqui a pouco o Senhor também te prepara uma pessoa para te suprir emocionalmente, fisicamente, mas você já está suprido de todas as formas. Por quê? Por que muitas pessoas se metem em relacionamentos errados? Carência. Por que muitas pessoas vivem em fuga, né, de relacionamentos, de trabalho, de emprego, de cidade, de tudo? Porque está vazio também. Quando você tem esse suprimento, você não foge de mais nada, você está satisfeito.
Você não está, lembra como que nós sempre falamos, você não está conformado, mas você está satisfeito, porque tudo que você precisa, nós encontramos no Senhor. E quando nós entendemos isso, nós não vamos colocar toda a nossa dependência emocional numa pessoa, porque está errado. Às vezes a pessoa ouve isso assim, não, mas eu queria que se você tiver uma pessoa dependente emocionalmente de você, ela não vai te dar paz. É o contrário, viu? Tem homem que até gosta, não, eu quero que a minha esposa só tenha, né, a vida dela seja eu. Ela vai te dar um trabalho, ela vai atormentar, ela vai te pesar, aquilo vai ser desgastante, porque não vai ter o equilíbrio das coisas. Não vai ter equilíbrio. Então essa colocação de ser suprido pelo Senhor é a mais pura realidade, é o que todo mundo precisa, seja casado, seja solteiro, seja qualquer tipo de situação, a pessoa precisa ter isso primeiro. Primeiro o Senhor, depois as demais coisas são acrescentadas. Desfrute da presença dele. A presença do nosso Deus, ela é real. Ah, mas eu não tenho pai, eu não tive pai, mas você tem um pai que está no céu. E não é aquela coisa, porque o mundo desgasta muito as palavras. Não é aquela coisa vazia. Você tem um pai que está no céu, que ele consola o órfão, ele consola o solitário. Ah, mas eu não tenho marido, mas você tem o seu Deus, que consola você, que te ajuda. Ah, mas eu estou só. Não está só. Você pode estar se sentindo solitário, porque a presença do Senhor ainda não foi o suficiente. Mas Ele é o suficiente. Ele é um pai orgulhoso, Ele é um esposo dedicado, Ele cuida da viúva, Ele cuida do órfão. O órfão é cuidado pelo Senhor, os passos dele são cuidados pelo Senhor. Eu sou órfão. E eu sei muito bem o que eu estou dizendo. Levou um tempo para eu conseguir reconhecer Deus como pai. Porque principalmente alguém que cresceu sem a figura masculina, então para mim, Deus não representava essa figura masculina. Até eu buscar a Deus, porque eu queria conhecer essa presença mesmo de pai, esse pai orgulhoso, esse pai que busca, esse pai que cuida, esse pai que mima, esse pai que ajuda. E Deus faz tudo isso. Você tem que aprender a reconhecer a presença do Senhor na sua vida. E Ele vai fazer. E aqueles sonhos mais antigos que você tem, Ele vai suprir. Quando a bispa indicou um livro, principalmente para que eu lesse, que é Quem é o Seu Pai Agora, eu li, não gosto muito, né, de leitura, mas li porque era pequenininho. Falei, vou ler. E falava do pai, e eu quis entender. E ali ele dizia, né, que aquilo que ele não fez com o pai dele, então ele fazia com Deus. E eu peguei aquilo como uma forma de vida. Tudo que eu não fiz com o meu pai, eu faço com Deus. Então, às vezes, você está sozinho, seja no seu carro, seja no transporte, que você está sentado, às vezes com fone, alguma coisa, deixa ele ser a sua companhia. Deixa ele fazer as coisas com você. Às vezes, no livro, o rapaz relata, né, que ele nunca jogou bola com o pai, ou não lembro se tinha jogado pouco e tal, não sei o quê, mas então ele foi jogar bola com Deus. Aí você vai pensar assim, meu Deus, mas parece loucura, né? Mas a fé é a loucura do vencedor mesmo. Porque ele reconheceu em Deus o pai que ele precisava. Então, aquilo que você nunca fez com o seu pai, que você não está tendo a oportunidade de fazer com o seu esposo, porque às vezes ele está arredio, ou você que perdeu alguém, um ente querido, um marido, alguém, faça com Deus. A presença dele tem que ser o suficiente. Ele tem orgulho de estar perto dos seus filhos, de estar perto dos seus. Ele te deu habilidades, honre a Deus com as habilidades que o Senhor deu a você, e cada um tem as suas, um é melhor nisso, o outro é melhor naquilo, e você honra o Espírito Santo a Deus, utilizando as habilidades que você tem, que são suas somente, e que ninguém talvez faça igual, porque o Espírito Santo dedicou aquilo a você. Em Salmo 33:15, ele formou a cada um e observa tudo o que fazemos. Ele está te observando, ele está me observando. Ele olha você a todo momento, ele está junto.
Não esconda as suas habilidades ou aquilo que o Senhor deu a você para que você honre a cada vez mais o nosso Deus com aquilo que o Senhor te deu de melhor. Em Isaías 45:9, um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro, o que é que você está fazendo? Nem diz, você não sabe trabalhar. Então, Senhor, se o Senhor fez a você desse jeito, você não tem que... Não, meu Deus, mas por que eu sou assim? Mas por que eu sou... Só pega aquela sua habilidade e usa a favor do Senhor. Não usa contra. Não, eu não queria ser desse jeito. Eu queria prestar mais atenção. Eu não queria ser tão distraído. Eu não queria ser tão assim, tal. Mas Deus te deu outras habilidades. Então, agrade a Deus com outras habilidades. Deus tem prazer até mesmo de observar o nosso sono. E você que é mãe vai entender. Porque às vezes você tem filhos, principalmente crianças, que te deram trabalho o dia inteiro, que te desafiaram, que te levaram ao limite, e que tudo que você queria naquele momento é que aquela criança dormisse. Vá dormir, em nome de Jesus. Quando aquela criança dorme, pode dizer quem é mãe aqui? Você senta e está aquele silêncio, você não sente saudade da sua criatura? Você fala, ai, nossa, né? Fulaninho aqui. Mas até há pouco tempo você estava querendo que ele dormisse. Quando eu estava na pandemia, que não abria escola e tal, eu ficava o dia inteiro em casa. Aí tinha aquelas brechinhas que deixava voltar para a escola. Aí ela fala assim, ai, que saudade das crianças. Meu Deus, você tá doida? Pois né? Aí tá aqui, quer que volta. Aí não tá, fica chateado. Por quê? Porque por mais que seu filho desafie você, leve você ao limite, você tem prazer de vê-los até descansando, até dormindo. Você não precisa fazer esforço para gostar do seu filho. Você não precisa fazer esforço para amar o seu filho. Até quando a gente teve a oportunidade de viajar só os dois sozinhos, vamos, liberdade, nossa, a cada canto que a gente ia. As meninas iam gostar nossa, disso. elas iam gostar disso, né? Nós vamos ver um negócio para as meninas? Ai, saudade das meninas. E tudo que a gente queria era um dia só para relaxar. Porque pai, mãe não faz esforço para amar os filhos. E se nós, que somos humanos, falhos, amamos os nossos filhos desse jeito, você imagina Deus? Ainda que você tenha suas dificuldades e tudo que você tem que acrescentar, tudo que temos que acrescentar e melhorar, o Senhor tem prazer de ser nosso Pai, de ser colocado na nossa presença, de ser chamado de Pai. Então, honre ao Espírito Santo, honre a Deus, agrade a Ele o tempo todo com as suas obras, no oculto e mediante a todos. E o Senhor, e nunca se esqueça disso. Se você algum dia pensou essa bobagem, o Senhor não está me vendo, o Senhor não me ama, o Senhor não me quer, o Senhor não gosta de mim, não. Ele ama os seus filhos, Ele tem prazer de estar com os seus filhos, Ele tem prazer de passar tempo com os seus. E é o que ela está falando, né? Quem tem filho, não faz força para amar. E Deus também. Deus não faz força para nos amar, e Ele não espera que nós estejamos prontos. A gente nunca vai ficar pronto. Né? As crianças estão sempre com uma coisa nova, sempre com uma questão para ser educada, e nós amamos eles. E o amor corrige, o amor fala, o amor abraça, o amor beija, o amor também bota de castigo. O amor faz tudo isso, porque mexe nas circunstâncias, tem provas de amor assim. Então, como nós lemos aqui, pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Então o Senhor espera isso. Ele não espera a perfeição. Ele espera pessoas sinceras, pessoas de coração sincero, pessoas desejosas em agradar. Deus procura pessoas no nosso tempo, como encontrou lá em Noé. Pessoas dispostas a viver para Ele, para agradar a Ele. Aqui, quando nós lemos em Salmo 14, 12, olha só. Lá do céu o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com Ele.
É só isso que o Senhor quer. O Senhor está buscando, olhando para as pessoas, buscando alguém que deseje comunhão com Ele. Então, que decisões que nós tomamos hoje? De ter esse relacionamento, de trabalhar essa comunhão, de buscar esse propósito da obediência, da confiança, de tantas coisas, da gratidão, nas mínimas coisas, de mostrar essa gratidão a Ele, de ter essa comunhão com o Senhor. Então o Senhor está buscando aqui. Será que Ele vai encontrar? Será que Ele vai encontrar no seu coração uma pessoa sincera, uma pessoa disponível? Né? Uma pessoa como Noé. Noé tinha tantos, por que ele não podia ter se contaminado lá? Não, porque ele tomou uma decisão. Então não adianta a gente falar, não, porque todo mundo lá é assim, porque eu fui criado assim. Então, Noé também, ele quis ser diferente. Ele não quis se corromper, ele não quis ser aquele tipo de pessoa, ele não quis o padrão daquele mundo. Ele quis agradar a Deus. Então, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos daqui. Quando nós decidimos, porque alguns estão nesse mundo e se fazem parte desse mundo. Os verdadeiros cristãos, os verdadeiros adoradores, eles estão, mas eles não pertencem. Então o Senhor tem buscado isso, corações sinceros que obedecem, que não falam que amam, mas que têm atitudes que mostram que amam. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por favor. Coloque a mão no seu coração, por gentileza. E eu quero que cada um faça essa autoanálise de como que nós temos adorado o Senhor, como que nós temos honrado o Senhor, como que nós temos sido gratos a Deus. Será que nós somos gratos nas mínimas coisas? Gratos pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família. Só que nós temos tido as boas atitudes, as boas obras. Será que nós agimos com integridade? Será que nós temos confiado realmente? Será que nós temos obedecido? Será que tudo isso que nós temos recebido, nós temos trabalhado dia após dia para implementar, para praticar, para mudar, para realmente mudar o padrão? Então, quando nós mudamos o padrão, nós vamos mudar os nossos resultados. Então, às vezes você está olhando para a sua vida e parece que nada muda. Mas será que alguma coisa já mudou aí dentro? Será que o seu padrão já foi mudado? Porque eu estou orando, estou indo no culto e não está acontecendo. A falha não está em Deus. A falha está sempre em mim. Então pensa nisso. Reflete sobre isso agora. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui,
nós agradaremos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. O que você tem que começar a fazer imediatamente? O que você já disse que ia começar e não começou ainda? Que decisões que você disse que tinha tomado, mas não implementou, não cumpriu? Que decisões que nós tomamos hoje? Não saia da mesma forma. Cada palavra, cada culto é um portal. Não despreze as oportunidades. O Senhor espera um posicionamento da nossa parte. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Dê a mão para quem está perto de você, para o seu familiar. Faça sua oração de concordância nesse momento. Você que está só, renda-se ao Senhor agora. Eu quero que você feche os seus olhos e concentre a sua oração. Você não está só. Você não está sozinho. E eu quero que você encontre prazer na presença do Senhor. E peça a Ele: Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero sentir a sua presença. Senhor, vem me visitar. Senhor, eu estou rendido. Diga a Ele, se renda à presença do Senhor. E os casais juntos, as famílias juntas, rendam-se juntos então ao Espírito Santo. E peça para que Ele visite, para que Ele venha até você. Faça essa oração ao Senhor, renda-se a Ele agora. Chame o Senhor para fazer parte desse relacionamento. Fale com Deus nesse momento, agradeça. Agradeça ao Senhor pela sua vida, agradeça ao Senhor por todas as oportunidades. Tenha um compromisso com Ele, dele participar da sua vida, das suas decisões, do seu relacionamento. Que Ele venha preencher essa lacuna que você sente, esse vazio que ainda permanece. Peça a Deus, peça ajuda ao Senhor. Fala: Senhor Jesus, venha sobre mim, Senhor, venha com o seu poder. Preenche, meu Pai, os vazios da minha alma, Senhor. Preenche as lacunas, Senhor, as carências que eu tenha. Preencha, Senhor. Chame o Senhor para fazer parte da sua vida, da sua família. Que esteja com você na sua casa, em todo o tempo. Ele quer relacionamento. Ele quer relacionamento. Nós precisamos amá-lo. Ele quer relacionamento. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Busque esse relacionamento com o Senhor. Às vezes você não tem o hábito de buscar, você não tem o hábito de orar, você não tem o hábito de pedir ajuda ao Senhor. Tenha essa humildade. Tenha essa humildade. Busque o Senhor com toda a sua força. Chama Ele para fazer parte da sua vida.
Não queira mais andar sozinho, não. Senhor, faça parte da nossa vida, Pai. Esteja no nosso coração, nos preencha. Preencha o nosso espírito, Senhor, com a sua presença. Derrama, Senhor, sobre cada pessoa aqui o teu poder. Derrama sobre cada pessoa o teu poder, meu Pai. Derrama, preencha, meu Pai, aquela pessoa que está magoada, está ferida, Senhor, está chateada, está sentindo só. Preencha, meu Pai, os vazios dessa vida. Preencha, meu Pai, os vazios desse casamento. Preencha, meu Pai, as lacunas. Que ainda resta mágoas, resta divisão, meu Pai. Que ainda haja qualquer coisa, Senhor, para atrapalhar. Preencha essa lacuna, meu Pai. Que tenhamos aqui pessoas dispostas, meu Pai, a te obedecer. Dispostas a fazer o que é necessário. Coloca, meu Pai, esse amor, esse temor, essa necessidade, Senhor. Derrama sobre o seu povo essa necessidade, essa carência da sua presença, meu Pai. Não é possível viver sem o Senhor. Não é possível viver sem a sua presença. Não é possível, meu Pai. Nada faz sentido. Não há alegria em nada. Nada tem satisfação se o Senhor não estiver naquilo, se o Senhor não estiver naquele lugar, meu Pai, se o Senhor não estiver nesse relacionamento, se o Senhor não estiver nas nossas vidas. Não tem prazer, não há alegria, não tem nada, meu Pai, que se possa querer. Só há vazio, meu Pai, só angústia, só um vazio, um peso, meu Pai, na nossa alma. Então preencha, meu Pai, os corações neste momento. Preencha cada lacuna, meu Pai, que estiver no coração de cada um. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Pai, o nosso povo. Abençoa, meu Pai, cada um que está buscando. Cada um, meu Pai, que às vezes está lá na sua casa, buscando, sozinha, Senhor. Que o Senhor possa levar esse conforto e que ela nunca mais chore, Senhor. Mas que ela chore na sua presença, não mais de solidão. Mas, Senhor, leve a sua presença e o conforto até cada pessoa, Senhor. Leva o seu conforto. Leva, Senhor. Às vezes essa pessoa teve tantas situações, meu Pai, mas o Senhor possa curá-la, limpar esse coração, que ela não venha mais sentir mal, que ela não venha mais sentir uma vítima, que ela não tenha mais esse sentimento da injustiça, meu Pai. Que o Senhor supra tudo isso, que ela venha ser leve, que ela venha ser uma pessoa leve, uma pessoa que vive em paz, uma pessoa que vive em paz com ela mesma, e ela vai conseguir viver em paz com as pessoas. Porque uma pessoa sem paz, ela tira a paz das pessoas. Uma pessoa amargurada, ela coloca a amargura, ela tenta tirar a felicidade das outras pessoas. Então que o Senhor possa preencher, meu Pai. Que a sua presença se faça palpável, real nos nossos corações, Senhor. Que ninguém mais tenha nenhum tipo de atitude de pensamento, senão consultar o Senhor. Posso fazer isso, Senhor? O Senhor se agrada disso? Vai comigo, Senhor, me conduza nisso, coloca as palavras na minha boca, me ajuda a agir, meu Pai, me dá graça, me ajuda, esteja conosco, Pai. Nós sabemos que o Senhor está à porta, o Senhor está batendo, é só nós abrirmos e o Senhor entrará. Que cada um venha abrir o seu coração e o Senhor venha fazer parte da nossa vida. E agora pega esse momento a Deus, essa oração é sua. Então diga a Ele tudo isso que foi falado. Diga a Ele, chama pela presença dEle agora. Ele está aqui, pronto a curar, a abençoar, a curar corações partidos, feridos, a tirar a solidão, a curar relacionamentos, a trazer união e a quebrar barreiras. E essa oração é sua. Então peça a Ele aquilo que você precisa agora. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou, Senhor. Eu sou teu e tu és meu, Senhor. Eis-me aqui, com tudo que sou, rendido estou. Eu sou teu
Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantar. Agradeça nesse momento agora. Agradeça pelo suprimento do Senhor. Agradeça pelo amor dEle, por esse preenchimento. Agradeça pela amizade, pela companhia dEle. Agradeça pela presença do Senhor na sua vida. Agradeça. Seja grato ao Senhor. Tenha carência dEle, tenha necessidade dEle. Agradeça. Meu Deus querido, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor se faz presente na minha vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz presente na minha família. Obrigado, meu Pai, porque aquela angústia, aquele vazio, aquela tristeza não tem mais lugar, porque o Senhor preencheu tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa fazer morada no nosso coração, na nossa vida, Senhor, que não haja espaço para mais nada, somente para o Senhor. Que nós venhamos a diminuir dia após dia, e o Senhor venha crescer dentro de nós dia após dia, Senhor, nessa intimidade, nesse relacionamento, nesse amor. Porque nós sabemos que tudo é relacionamento. O relacionamento vai, com o tempo, vai se aprofundando, vai havendo mais intimidade. Que você tome essa decisão. Senhor, eu vou te buscar de forma diferente, eu vou te buscar de verdade. Eu vou parar de brincar de ser crente, eu vou parar de ser cristão, meu Pai. Não, eu vou levar a sério. Eu não vou mais colocar força para aparecer, eu vou me tornar. O Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me dar graça para romper, o Senhor vai me dar graça para fazer, para ter as boas atitudes, as boas obras. O Senhor vai me ajudar, Senhor. E eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor não vai me abandonar. Se alguém abandonar alguém aqui, serei eu, Senhor, mas eu não quero isso, eu não vou fazer isso. Eu sei que o Senhor não vai falhar, eu sei que o Senhor não vai me desapontar, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço, meu Deus, pelo seu amor, te agradeço pelo suprimento. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio, meu Pai, que o Senhor está aqui comigo, me ajudando, me dando graça, me fortalecendo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque eu saio daqui com decisões tomadas, de falar diferente, de agir diferente, de pensar diferente, de adorar o Senhor, de amar o Senhor, de realizar o propósito da minha vida, que é te buscar, meu Pai, que é fazer com que o Senhor sorria para mim. Porque quando nós agradamos o Senhor supre tudo. O Senhor supre todas as necessidades, porque a principal necessidade já está suprida, que é a sua presença, meu Pai. Então nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado por essa mensagem. Obrigado, meu Deus, por cada oportunidade que o Senhor nos dá para mudar, Senhor. Para agarrar as oportunidades e sairmos diferentes, para plantar uma boa semente, de ter, meu Pai, a certeza do melhor tempo das nossas vidas, porque o melhor tempo das nossas vidas é o tempo com o Senhor. Então, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez nós buscamos nos aproximar um pouquinho mais, ter um pouco mais de intimidade, um pouco mais, Senhor, de uma atitude que agrada o Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos e desde já nós te agradecemos por tudo. Muito obrigado, Deus querido. Amém.